É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Então, gente, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, e diz assim: O Senhor viu o quanto havia crescido a maldade das pessoas na terra, e como todos os projetos dos seus corações tendiam unicamente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano e a terra, né? E ficou com o coração magoado. E o Senhor disse: Vou exterminar da face da terra o ser humano que criei, e com ele os animais que se movem pelo chão e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Deus. E esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os contemporâneos e sempre andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Mas a terra se perverteu muito diante de Deus e encheu-se de violência. Parecido com hoje, hein, gente? E Deus viu que a terra estava pervertida. Toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra. Então Deus disse a Noé: Decidi pôr um fim a toda a humanidade, pois, por sua causa, a terra está cheia de violência. Vou exterminá-los com a terra. Constrói para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em 2 compartimentos e calafeta com piche por dentro e por fora. A arca terá as seguintes dimensões: uns 150 metros de comprimento. Olha como é grande, gente. 25 de largura e 15 de altura. 15 metros de altura. No alto da arca farás como arremate, né? Uma clarabóia de meio metro. Uma casinha lá em cima. No lado da arca abrirás uma porta e farás na arca um primeiro, um segundo e um terceiro andar. E eu vou mandar um dilúvio sobre a terra a fim de exterminar toda a carne, com o sopro de vida debaixo do céu. Tudo que existe na terra desaparecerá. Contigo, porém, estabelecerei uma aliança. Entrarás na arca com os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E de cada ser vivo, de tudo o que é carne, farás entrar contigo na arca depois de cada espécie, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal doméstico, de cada espécie dos animais pequenos do chão, virá a ti um casal. Que lindo, ó! Para que os conserves vivos, né? Quanto a ti, recolhe tudo o que pode para comer e armazena-o junto a ti, para servir de alimento a ti e para eles. E Noé executou tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com todos de tua casa. Tu és o único justo que encontrei na tua geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, o macho e a fêmea, e dos animais impuros um casal, um macho e uma fêmea. Também das aves do céu levarás 7 casais, um macho com a fêmea, para que as espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Eu queria que você, meu irmão, pegasse sua canetinha aí
e sublinhasse essa parte aí. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Sublinha essa parte aí, tá? Dos 40 dias de chuva. Exterminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Noé executou tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Noé entrou na arca com seus filhos e a mulher e as mulheres dos seus filhos, diante das águas do dilúvio. Tendo tanto dos animais puros como os impuros, das aves e de tudo que se move pelo chão, entrou na arca com Noé sempre um casal, o macho e a fêmea, conforme Deus havia ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, nesse dia, rebentaram todas as fontes do abismo e se abriram as cataratas do céu. Choveu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca com Noé os seus filhos Sem, Cam e Jafé, a mulher deles e as 3 mulheres dos filhos. E, além deles, entraram todas as espécies dos animais selvagens, dos animais domésticos, dos animais que se movem pelo chão, das aves e de todos os pássaros que voam. Vieram para junto de Noé, na arca, 2 a 2, representando todas as criaturas que têm sopro de vida. De todas as espécies de criatura entraram machos e fêmeas, como Deus havia ordenado, e o Senhor fechou a porta da arca atrás de Noé. Durante 40 dias o dilúvio abateu sobre a terra. As águas abriram a arca, e a arca se levantou acima da terra. As águas cresceram e aumentaram muito sobre a terra, de modo que a arca começou a flutuar na superfície das águas. As águas cresceram tanto sobre a terra que cobriram as montanhas mais altas que há debaixo do céu. As águas subiram uns 8 metros acima das montanhas. Pereceram todas as criaturas que se moviam na terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os animais que fervilham pelo chão, bem como todos os seres humanos. Morreu tudo o que respira pelo nariz e vivia em terra firme. Assim foram exterminados todos os seres que haviam na face da terra, tanto os humanos quanto os animais pequenos e grandes, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Restaram apenas Noé e os que estavam com ele na arca. As águas dominaram sobre a terra durante 150 dias. Olha só, gente, choveu durante 40 dias, mas a inundação ficou alta durante 150 dias. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva parou de cair. Pouco a pouco as águas foram se retirando da terra. Ao término de 150 dias começaram a diminuir. No dia 17 do 7º mês, a arca passou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram diminuindo até o 10º mês, e no primeiro dia desse mês apareceram os cumes das montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, a claraboia, e soltou um corvo que voava indo e vindo até que secassem as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já se haviam retirado do solo, mas a pomba não achou onde pousar e voltou para junto dele na arca.
é que as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Depois esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba. Pela tardinha, a pomba voltou com uma folha de oliveira recém-arrancada no bico. Assim Noé compreendeu que as águas se haviam retirado da terra. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba, e ela não voltou mais. Foi no ano de 601 da vida de Noé, no primeiro mês, no dia 1º do primeiro mês, que as águas tinham secado sobre a terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu a superfície do solo, que a superfície do solo estava seca. Foi no dia 27 do segundo mês que a terra ficou enxuta. Então Deus falou a Noé: sai da arca com a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Traze para fora também todas as espécies de animais que estão contigo, aves, animais domésticos e animais que se movem pelo chão, para que se propaguem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. Saiu, pois, Noé da arca com os filhos, a mulher e as mulheres dos seus filhos. Saíram também todos os animais selvagens e domésticos, todas as aves e todos os animais que se movem pelo chão, todos segundo a sua espécie. Então Noé construiu um altar para o Senhor, tomou animais e aves de todas as espécies puras e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, por serem más desde a infância as inclinações do seu coração e do coração humano. Nunca mais tornarei a castigar os seres vivos como acabei de fazer. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de cessar. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Sereis causa de medo e de espanto para todos os animais da terra, todas as aves do céu, os bichos que se movem pelo chão e todos os peixes do mar. Eu os entrego todos em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei, os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com vida, isto é, com o sangue. Da mesma forma, pedirei contas de vosso sangue, que é a vossa vida, a qualquer animal. E da vida do homem pedirei contas ao seu irmão. Quem derramar sangue humano, por mãos humanas, terá seu sangue derramado. Porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus disse a Noé e a seus filhos: de minha parte, vou estabelecer uma aliança com vocês e com a vossa descendência, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra e convosco que saíram da arca. Estabeleço com vocês uma aliança. Não acontecerá novamente que toda a carne seja exterminada pelas águas de um dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: eis o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão no céu, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Sublinha esse capítulo 13, esse versículo 13 também, tá, meu irmão, se você puder. Põe o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu abrir de nuvens a terra, aparecerá o arco-íris das nuvens. Então me lembrarei de minha aliança com vocês e com todas as espécies de seres vivos, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir a carne. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o olharei como recordação da aliança entre Deus e todos os seres vivos da terra.
Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne sob a terra. A gente termina aí. É longo, né, gente? Um pouquinho longo, são 3 capítulos, mas a gente fica por aqui, tá? Com a leitura. Historinha bonita, não é? Historinha bacana. Você percebeu aí por que Deus tinha feito tudo isso? Você percebeu? Havia muita maldade no coração do homem e muita maldade sobre a face da terra. Então Deus havia se arrependido de ter construído todo o mundo, não é? Só um minuto, gente, tá? Então, gente, voltando aqui, ele tinha construído, Deus tinha feito todo o mundo. E depois, quando voltou para ver, só havia maldade. Maldade sobre o ser humano no mundo. Então, por isso, ele decidiu destruir tudo. Deus estava magoado, diz a palavra de Deus. Bem claro, né? Deus estava magoado, estava chateado. E aí decidiu acabar com tudo. Mas aí percebeu que entre todos os homens da terra havia um que estava agradando o coração de Deus. Quem é que estava agradando o coração de Deus? Noé, porque Noé era um homem bom. Noé era um homem que servia a Deus, era um homem justo, diz a palavra de Deus. Então, por causa disso, Deus poupou a humanidade, mas em compensação destruiu todo o resto. Em outras leituras mais na frente, a gente vai perceber que outras pessoas zombavam de Noé, dizendo que ele estava louco por construir uma arca daquele tamanho, que não ia chover daquele tanto, não é? Mas eles não quiseram ouvir, não quiseram se arrepender dos seus pecados. Mas na frente na Bíblia a gente vai ver essa partezinha. Mas Noé não, né? Noé foi obediente à voz de Deus que falava no seu coração, e aconteceu tudo como Deus planejou. Então, durante 40 dias, essa foi, gente, a primeira quaresma da história da humanidade. Durante 40 dias, o Senhor quis lavar a maldade do mundo. Já pensou nisso? Durante 40 dias, o Senhor quis lavar o mal do mundo. Ele tentou, gente, lavar o mal do mundo, mas se arrependeu por causa dos animais, por causa da natureza, por causa das plantas. E ele não queria destruir tudo por causa do homem, não é? Mas é interessante ver essa purificação, né? Hoje nós fazemos 40 dias de penitência na época da quaresma, com jejuns, com orações, pedindo a Deus perdão, também procurando purificar o nosso coração e lavá-lo de tudo quanto é mal, não é? Uma coisa interessante nessa leitura que fala sobre purificação, eu queria que você, se você conseguir aí, tá, gente? Vai lá no finalzinho da Bíblia, lá no livro de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, dá uma olhadinha lá para mim. Se você não tem tempo de procurar agora na sua Bíblia, anota, tá? Anota, porque eu tenho certeza que você vai amar essa leitura. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. E olha o que é que Pedro fala também sobre a arca de Noé, né? De fato, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Ou seja, Deus arrumou uma outra forma de purificar os nossos pecados, que foi com o sacrifício de Jesus, com a morte de Jesus na cruz, né? Sofreu morte na carne humana, mas recebeu nova vida no Espírito. E no Espírito, ele foi também pregar aos espíritos que estavam na prisão. Gente, que história é essa de espíritos na prisão? Não é estranho esse negócio aí? Está dizendo que Jesus, depois que morreu, foi pregar para uns espíritos na prisão. Sublinha esse negócio aí, que a gente vai conversar sobre ele. Se você já conseguiu encontrar aí na Bíblia, tá? No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus ainda usava de paciência, como nos dias de Noé,
como nos dias em que Noé construía a arca. Tá vendo aí? Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A água corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Uma coisa interessante nesse texto é que Jesus, depois da sua morte, foi até uns espíritos numa prisão. Que espíritos era esse? Quem era esse pessoal que estavam na prisão? E certamente não era no mundo dos vivos, né? Porque Jesus estava morto lá na cruz. E aqui ele explica quem era esse pessoal, né? Os que haviam sido desobedientes outrora, como nos dias em que Noé construía a arca, sabe? Então, quem era aquele povo que estava numa prisão depois de morto? As pessoas olham pra gente e falam assim: não, morreu, acabou-se, né? Não tem mais salvação. Salvação você busca enquanto está vivo. Depois que morreu não adianta mais. Mas Jesus, depois de morto, foi pregar a uns espíritos na prisão. Quem eram esses espíritos? Pessoas que haviam sido desobedientes da época de Noé, gente. Olha aí, esse pessoal de Noé, mais ou menos 1.800 anos, mais do que quase 2.000 anos, né? Antes de Cristo, eles passaram esse tempo todo no purgatório. De quase 2.000 anos antes de Jesus até a época de Jesus. E só depois que Jesus morreu na cruz, ele pôde ir lá no purgatório, conversar com eles, pregar para eles, né? Pedindo também a sua conversão, mesmo depois de morto, né? Quer ler de novo pra gente não tirar dúvida, pra gente ficar certinho? Olha só. De fato, versículo 18, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. De fato, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de conduzir-nos a Deus. Sofreu morte na carne, mas estava vivo em espírito. No espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão. Aí coloca uma vírgula para explicar quem eram esses espíritos. Os que haviam desobedecido outrora, quando Deus usava de paciência, como nos dias em que Noé construía a arca. Eram essas pessoas que renegaram a salvação de Deus, que zombavam de Noé nessa época do Gênesis, viu, gente? Que é o primeiro livro da Bíblia. Eles estavam presos. Espíritos presos desde a época em que Noé construía a sua arca. Eles foram encontrados pela graça de Deus e por Jesus já no dia da sua morte na cruz. E aí então as pessoas dizem que não existe um purgatório. Não existe um purgatório. O que é um purgatório? A palavra purgatório já significa purificação. Esses espíritos estavam lá, neste local onde ficam o purgatório. Mas o purgatório, gente, não é exatamente um local. O purgatório é mais um estado de espírito. Já conversei um pouquinho sobre isso com vocês, né? O purgatório não é um local, é um estado de espírito. Porque dentro da nossa alma não há espaço e nem tempo. Essas regras que nós seguimos da física enquanto estamos vivos, porque nós estamos no espaço e no tempo, né? A gente ocupa um espaço e um espaço no tempo. Como assim, George? Me explica isso aí, que eu não estou entendendo. Cada pessoa ocupa um espaço, né? Você está aí na sala, na cadeira, sei lá onde que você está, mas você está ocupando um espaço. E você está ocupando um espaço durante um tempo, né? São aí 4:03 da tarde. E você está ocupando esse espaço dentro de um tempo. O tempo vai passando e a gente vai fazendo outras coisas, não é isso? Quando já para a alma não existe espaço e nem tempo. Quando a gente revira nossas memórias, nossos sonhos, nossos desejos, ali não há passado, não há presente, não há futuro. A gente pode fechar os olhos e viver uma lembrança do passado como se estivesse lá, olhando as coisas nos mínimos detalhes, se você se concentrar, não pode? Então como que a gente viaja para o passado desse jeito? Dentro de nós, através da nossa consciência, da nossa imaginação, não é? E da nossa lembrança
aquilo que povoa a nossa alma. Dentro de nós existe um mundo, que ali é onde fica a nossa alma. E também nós podemos projetar e sonhar com o futuro. Dentro da nossa alma não há passado, presente, futuro, manhã, tarde ou noite. Pode ser noite, mas eu posso estar fechando os meus olhos imaginando uma manhã. Então não existe espaço e tempo para a alma, existe para o corpo. O corpo não pode voltar no tempo, nem viajar no futuro, mas a alma pode, dentro de nós mesmos, né? Então o purgatório é ali, dentro de nós mesmos. Você imagina pessoas que cometem muitos erros na vida, não é? Pessoas que até tentam acertar, mas cometem muitos erros na vida. Elas até ouviram a palavra de Deus, até tentaram seguir a Deus, mas não conseguiram. Elas não conseguiram. Elas tentaram, mas elas não conseguiram. Não conseguiram largar as suas vaidades, não conseguiram largar as suas luxúrias, não conseguiram largar as mentiras, os vícios e as outras coisas. Não conseguiu deixar de roubar, de mentir, até de matar. Talvez ela tenha tentado, mas não conseguiu. Essa pessoa merece ir para o inferno? Claro que não, porque Deus é misericórdia e viu que ela tentou. Mas ela também não pode ir para o céu com aquele monte de pecados. Então, onde que ela fica? Ela fica perdida. Perdida dentro de si mesma. Sabe? A gente fala de escuridão, mas não é uma escuridão de verdade. É uma escuridão no sentido de não encontrar a luz do céu, de não encontrar a libertação, de ficar preso. São pessoas que geralmente ficam apegadas às suas terras, às suas coisas, ao seu dinheiro, sabe? E depois que morrem não conseguem encontrar a luz, não conseguem encontrar Jesus, não conseguem encontrar o caminho do céu, porque ainda estão perdidas dentro de si mesmas com os seus apegos. Então ali elas vão sofrer. Por que elas vão sofrer? Porque elas estão apegadas às coisas dessa vida, mas não podem mais possuir essas coisas porque morreram. Então elas vão ficar lá angustiadas, sabe? Sofrendo. O sofrimento do outro mundo não é como o sofrimento deste mundo. Muitas vezes se fala sobre fogo, mas usa o fogo como uma metáfora, não é? Não é um fogo de verdade. É um fogo como o fogo da depressão, né? Que consome a gente por dentro, que destrói a gente por dentro. Como a tristeza, como a melancolia, como essas outras coisas. Assim é o purgatório. E a gente fica perdido dentro de si mesmo até que alguém comece a rezar por nós. Porque aí sim nós vamos começando a enxergar a luz diante dos nossos olhos. Daí aquela história de acender vela para finado, né? Que a gente acende em novembro, sempre no dia de falecidos, a gente acende uma vela para aquela pessoa que morreu e pede a Deus por ela. Então ela vai começando a perceber aonde fica o caminho da luz, que é a fé em Deus e não as coisas ilusórias deste mundo. Este é o purgatório, é um lugar onde você vai ficar até se purificar. Como é se purificar? A palavra purificar significa se limpar, não é? Você vai limpar o seu coração dos apegos dessa vida, das coisas erradas nas quais você se apegou. Enquanto você não conseguir se limpar, se purificar desses maus desejos, você não vai conseguir sair dessa perdição que está dentro de você mesmo. Já pensou? Então, antes, Deus tinha pensado em destruir tudo, né? Em destruir tudo. Agora não. Deus encontrou uma maneira de nos purificar pelo lado de dentro, de nos purificar pelo Espírito, sabe? Esse lugar é o purgatório. O purgatório é o lugar onde nós vamos estar para pagar os nossos pecados. Aí você pode falar assim, mas eu fui no padre, né? Me confessei dos meus pecados e tal. Mas para se confessar, primeiro você precisa ter se arrependido de verdade dos seus pecados. Se não se arrependeu, também não valeu de nada. E mesmo assim, não é? Você já percebeu que muitas vezes você confessa os pecados, você já entendeu com a cabeça que aquilo é errado, você quer lutar para não praticar mais aquela coisa errada, mas você volta a praticar como uma fraqueza, não é? Ainda há escravidão, aquele pecado ainda está na minha alma, mesmo que na minha cabeça eu já tenha confessado. Mas esse pecado ainda me procura, ainda me escraviza, né? Digamos assim. Então, meu irmão,
essa é a história da purificação do mundo. A história do purgatório, a história dos 40 dias, né? Daí a questão da penitência, de se purificar durante 40 dias para se livrar dos seus vícios, dos seus pecados, né? Que começou lá atrás com Noé, mas não terminou com ele, né? Então, várias histórias na Bíblia falam também sobre a purificação. O povo de Deus, quando saiu do deserto, a gente vai estudar depois no livro do Êxodo, que é o próximo livro que nós vamos estudar, ele ficou 40 anos, gente, no deserto para se purificar, sabia disso? Ficou 40 anos no deserto. Jonas foi a Nínive também conversar com os habitantes de lá para que eles se convertessem, porque Deus estava muito revoltado com muitos pecados que eles cometeram. E eles se converteram, né? Passaram 40 dias também fazendo jejum e penitência. Então, esse número 40 é um número de purificação. Nós passamos 40 dias sem comer carne, por exemplo. Passamos 40 dias nos afastando de alguma coisa que a gente gosta para ganhar em troca disso autodomínio, né? São exercícios espirituais que nos fazem nos livrar de todas essas coisas escuras, dessas escuridões, desses vícios que vêm na nossa alma. Gente, eu estou falando demais. Se você tiver alguma pergunta ou algum comentário que você queira reforçar, fala aí no WhatsApp também que a gente vai estudando junto, tá bom, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Existem outras leituras na Bíblia que também falam sobre o purgatório, sobre a oração pelos mortos, né? Macabeus, capítulo 12 e outros que falam, quando Jesus mesmo fala, né? Reconcilie-se com o teu irmão enquanto vocês estão no caminho do julgamento, porque senão, quando chegar o dia do seu julgamento, que é o dia da morte, o Senhor vai te jogar numa prisão. Olha ele falando aí de novo sobre prisão. E de lá você não vai sair até que tenha pago o último centavo. Ou seja, é possível sair dessa prisão. É uma prisão espiritual. Algumas pessoas dizem, nada disso, morreu, tá lá debaixo da terra. Não é isso não, gente. A gente tem uma alma, certo? Uma alma que não é mortal, não é carnal. Por isso ela não morre. Entendeu? Então, ela ainda sobrevive depois da nossa morte e ela pode ficar presa e perdida dentro de si mesmo para purificar os seus pecados. Deu para entender, gente? Acho que deu, né? Então, a gente vai ficando por aqui com o programa de hoje, agradecendo a você pela sua paciência com a gente. Espero que você esteja gostando do estudo bíblico. Mais tarde vai estar no YouTube, você pode rever, mandar para as pessoas que você quiser, tá bom? E a partir de segunda-feira a gente vai esticar um pouquinho mais o programa. Ele vai até as 4:30 da tarde, tá bom? Valeu, gente! Qualquer dúvida, você pode comentar aí nos comentários do YouTube ou então mandar pra gente no WhatsApp que a gente responde pra você no próximo programa, tá bom? Tchau, gente! Fica com Deus. Espero que você tenha gostado. Tchau!